Olá, tudo bem? Nesse momento eu vou gravar esse vídeo mostrando o que a população mundial jamais imagina. É algo muito forte que aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas me mostrou e me mandou que mostrasse à população mundial. Eu irei mostrar nesse vídeo o que está acontecendo com a população mundial e o que vai acontecer daqui para frente. É mais sério do que se possa imaginar. Eu jamais imaginava, mas vamos lá. Eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a seguir. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Versículo 2. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a tranquilidade, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem. Eu vou aos poucos, porque são muitas informações profundas. Então, como as pessoas creem na Bíblia, então eu terei que mostrar que o que vou mostrar está na Bíblia. Porém, as pessoas não conseguem enxergar, porque a Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas do passado, isso está contido nos livros de história, foi eles que fizeram a Bíblia. Observa que se você pegar a Bíblia, a tradução em português, João Ferreira de Almeida, quem era ele? Um padre. Mas será que o povo que matava, queimava, enforcava os profetas do Altíssimo é que está trazendo a verdade? É aí que está o problema. Eles consumiram com as escrituras originais, a maioria delas, fizeram um livro paralelo chamado Bíblia, fizeram uma montagem para ganhar dinheiro, está enganando as pessoas boas, bem intencionadas. Observa em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem necessita de ser servido por mãos humanas. É uma montagem aí para ganhar dinheiro. A população mundial está enganada, mas o Altíssimo, pela sua grande bondade, está me mostrando a verdade para mostrar à população. Aí você me pergunta, mas então por que o senhor cita a Bíblia? Veja bem, um grande pescador, para se pegar o peixe, ele não vai colocar o anzol na água sem isca. Então eles pegaram um pouco de isca, de verdades como isca, e misturaram no livro, senão não tinha como enganar. Mas a maioria do livro é mentira. Se você duvida, assista o vídeo YHWH e os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que está no meu canal Juarez C. Vital. Muito bem, vamos lá. Então, não quer dizer que toda a Bíblia está errada. Não. Eles pegaram um pouco das escrituras originais e misturaram no livro. Mas são poucas verdades e muitas mentiras. E o Altíssimo, pela sua grande bondade, me fez saber o que é mentira e o que é verdade. Porém,
O que eu irei dizer aqui se encontra na Bíblia. Porém, como eles misturaram, colocaram fora de ordem, as pessoas não conseguem entender. Mas muito bem. Só que aí o Altíssimo passou para mim de forma automática o que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer no mundo. Muito bem. Vamos lá. Então eu li o Apocalipse 6, vou explicar. E vou ler também agora outras passagens. Por exemplo, o Salmo 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Muito bem. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Altíssimo levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Quando se dará isso e como é isso, como será isso? Eu irei explicar com muita nitidez. Vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigindo ao ancião, e o fizeram chegar até ele. Muito bem. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio para sempre, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Muito bem. Versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do Altíssimo, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Muito bem. As pessoas esperam que o Messias vão vir nas nuvens. Eu afirmo que isso é mentira. Eu provo que isso é mentira. Que eles dizem assim, colocaram lá em 1 Tessalonicenses, versículo 4, versículo 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente a encontrar com Ele nas nuvens, e aí estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem inventada. O Messias vai vir? Vai. Dessa forma? Não. Veja bem. De que forma ele vai vir? Veja bem, observa bem, uma geração é 100 anos, cada 100 anos é trocado o povo do mundo. Ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Passou 100 anos, morreu todo mundo, não veio para ninguém, veio outra geração. Prepara, senão você não sobe. Morreu todo mundo, ele não veio para ninguém. Assim passaram, 2021 dá 20 vezes 100. Sabe quanto? 20 gerações. Sabe quando ele vai vir desse jeito? Nunca. 2 estão no campo, um será levado e deixado o outro. Você pergunta para ele, quem é os 2? Ele fala, os 2, quem são os 2? Você e sua esposa. Sua esposa estava preparada, foi, você não estava, ficou. O Altíssimo me mostrou que isso não é verdade. Eu sou 2, você é 2. O teu corpo, que é carne, sangue, osso, matéria, isso não vai para lugar nenhum. O dia que você morrer, isso fica no cemitério.
o cemitério. Agora você, isso que sabe, que vê, que raciocina, vai. Qual é o destino? Vai depender da forma que você viveu aqui no mundo. Aquele que plantar bons frutos colherá. Quem maus frutos plantar, vai entrar no embaraço, vai colher o que plantou. Essa é a verdade. Muito bem. Então, vai vir? Vai. Mas não na nuvem aí, todo mundo velho, isso é mentira. Vai vir de forma inesperada. Ele vem em surpresa. Aparece no meio do povo aí, sem o povo saber de nada. Tá? Muito bem. É profunda a explicação que eu vou dar. Veja bem. Toda a população morava lá em cima nas alturas. Lá é terra, semelhante aqui. Quem é Satanás? Um ser que viveu muito tempo com o Altíssimo nas alturas e tinha um cargo elevado lá em cima. Até o dia que ele se achou capaz, ou seja, nasceu nele uma inveja, ele quis montar um reino igual ao do Altíssimo. Ao ver isso aqui embaixo, ele desejou conhecer isso aqui. E daí, ao conhecer isso aqui, ele falou, epa, vou montar um reino igual ao do meu pai. E daí, foi aonde ele enganou essa população e trouxe para cá. Essa população ficou sem corpo carnal, sem corpos carnais, numa escuridão aqui embaixo, que é um sistema aí que você não consegue ver, porque não é permitido, por um longo tempo. Daí, eles sabiam o que tinha acontecido, imploraram lá para cima e o Altíssimo mostrou para eles o que estava acontecendo. Foi aonde eles imploraram, mas aí eles tinham se sujado, e lá em cima é puro, limpo e perfeito, não entra sujeira. Foi aonde o Altíssimo, tá, deu o direito do homem nascer em um corpo carnal, regenerar e voltar. Aqueles que nasceram e andaram de forma correta, passaram por aqui uma vez só. E aí foi embora. E essa população que está aqui é que não conserta. Aí nasce, não conserta, volta para o mesmo sistema, sem corpo, onde estava quando vieram de lá. E aí tem uma oportunidade, nasce de novo e isso está acontecendo. Porém, nesse reino satânico, essa é a última geração, tá? Eu vou explicar agora como é isso, é muito forte. Muito bem, vamos lá. São fortes as informações. Daí o que vai acontecer daqui para frente é pesado. É pesado. Não é simples. Não é simples. Apocalipse, aí eu volto ao Apocalipse, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa para vencer, e saiu para vencer. Muito bem. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer. Veja bem, nós aqui neste mundo estamos em um corpo carnal, em um corpo animal. Na visão de Yahu-Hanan, que vocês chamam de, o povo conhece como João, evangelista, na verdade o nome dele é Yahu-Hanan. Por que Yahu-Hanan? Porque o nome daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas é Yahu. E ele que era um dos transmissores da mensagem verdadeira, ele levava o nome do Altíssimo consigo. O nome do Altíssimo é Yahu. E ele como transmissor, Yahu-Hanan. Muito bem. Então ele viu como animal
branco. Olha só, cavalo branco, um animal, um corpo humano, o corpo animal, que saiu para vencer, ou seja, o Altíssimo, para falar com o homem no mundo, ele vai utilizar pessoas idênticas com o homem, ou seja, ele teve que pegar alguém lá de cima, fez sem as pessoas perceberem, nasceram aí na inocência, num corpo carnal, corpo animal, para lutar aqui e vencer todas as tribulações do mundo. O Altíssimo vai despejar poder e capacidade nessa pessoa para que ele possa lutar e vencer. É o animal. Muito bem. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa e saiu para vencer. Veja bem, observa que o cavalo branco está no mundo, tá? E aí, alguém que chegou e possou desse cavalo branco, deu poder para ele lutar e vencer. A pessoa que está aqui embaixo, ela é limitada, não tem nenhum poder, nenhuma capacidade. Mas aí veio alguém lá de cima com poder e possou dessa pessoa e deu poder a ela para lutar e vencer. Essa pessoa em si, ela não é nada, não consegue fazer nada sozinha. Porém, chegará um momento que essa pessoa recebe poder para lutar e vencer. Não que esse poder é dessa pessoa, esse poder é outorgado do ser invisível que penetra nessa pessoa e a fortalece para que possa lutar e vencer. É forte as informações. Muito bem. Observa que daí vem o cavalo, os outros animais só fazendo destruição. Muito bem. Há 10 anos atrás, eu estava em um lugar e a mim foi me mostrado algo muito forte, era uma destruição enorme. E daí disse para mim, isso se dá daqui a 10 anos. Eu marquei a data, 17 de janeiro de 2021. Aí completou-se os 10 anos. E daí, eu gravei o vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse e contei o que eu vi. Só que aí as pessoas ficaram pensando que dia 17 de janeiro de 2021, que ia cair fogo do céu e ia acabar o mundo. É nada disso. Dia 17 de janeiro de 2021 foi a data que o Altíssimo me mostrou o que era para ser destruído e qual era a destruição, o que é para se fazer. Olha, a bala, tá? É pesado, é forte. Inclusive, o presidente da Câmara do dia 17 de janeiro de 2021 era o Rodrigo Maia. Ele disse, se você não observou, puxa, dia 17 de janeiro de 2021, o Jornal Nacional, que o Rodrigo Maia diz assim, esse dia é um dia histórico, porque nesse dia a Anvisa aprovou a vacina no Brasil. Mas será que o verdadeiro mensageiro do fim dos tempos está no Brasil ou lá no país de Israel? Será o que está acontecendo no mundo? Será que o povo judeu que escondeu o nome do Altíssimo, dizendo que é porque o nome era forte para o povo não salvar? Mentira, escondeu para que o povo não salvasse. Atos 4 e 12, só há um nome pelo qual se possa salvar. Eles esconderam o nome para o povo não salvar. E o povo hoje vive reverenciando o povo judeu aí, esperando salvação do povo judeu. O povo judeu está na idolatria, adorando Hashem, 2 deuses malignos. Acorda, pessoal. Está lá no muro de lamentação. A salvação vem do Pai que fez o céu, a terra e a fonte das águas.
E a salvação não é só para o povo judeu, não. A salvação é para toda a população. Em qualquer nação, qualquer homem ou mulher que prestar reverência ao Altíssimo, respeitar, reverenciar, honrar, a sua salvação está garantida. Muito bem. Daí o que o Altíssimo me mostrou? Me mostrou, observa. Eu vou ir lá atrás para ver se você consegue enxergar ou captar o que eu quero passar. A Arca de Noé, o nome é Noá. Houve uma arca do jeito que está na Bíblia, está certinho ali? Não. Aconteceu algo forte naquela época que eles esconderam, mas aconteceu algo lá, aconteceu, não da forma que está lá. Mas muito bem, mas sabemos que Noá, ele anunciou algo no mundo e a população não acreditaram nele, o povo não acreditou nele. Mas daí houve ali algo que destruiu a população naquele tempo. E daí restou-se apenas 8 pessoas. Noá, que o povo chama de Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. E dessas 8 pessoas povoaram o mundo de novo. Muito bem. Observa que quando Sodoma e Gomorra estava numa situação caótica, o Altíssimo mandou os mensageiros lá para tirar apenas Ló e sua família. Como a mulher de Ló olhou para trás, se perdeu. É um perigo muito grande a pessoa olhar para trás. Temos que olhar para o Altíssimo e alvo, olhar para o futuro infinito. E daí ficou Ló e as 2 filhas. Muito bem. Daquela população. Ah, mas a cidade não era grande? Era. Mas olha que da cidade só restou 3 pessoas. Os outros foram destruídos daquela cidade. Muito bem. Só que o Altíssimo, ele tem um zelo muito grande. O Altíssimo muda de posição? Muda. Ah, o Altíssimo falou e tal e não muda. Não é assim, ele muda. Por exemplo, quando Nínive estava em um grande pecado, numa situação difícil, o Altíssimo mandou o profeta lá, o povo chama de Jonas, né? O nome dele é outro. Mandou lá dizer para o povo sair daquela situação, que estava errado e tal. O povo se arrependeu e não destruiu a cidade. Então o Altíssimo muda. Se você está errado, você fica sozinho. Mas se você reconhece o erro, que você está errado a vida inteira, e fala assim, não, vou parar com isso está errado, eu vou buscar a verdade, pede perdão, procura se alinhar, o Altíssimo está pronto para lhe ajudar, ele é teu pai, ele não quer ver você perdido. Aí ele muda a sua vida, você passa a ser uma nova pessoa, e aí ele passa a lhe abençoar também, tá? O Altíssimo, ele é bom, ele não quer ver ninguém na perdição. Agora, se você abraça Satanás e gosta do que Satanás lança aí no mundo e tal, também ele não entende. Olha, veja bem, está nítido, são muitos chamados e poucos escolhidos. Olha só, como é isso? Isso vai se cumprir, tá? E já, muitos chamados e poucos escolhidos. Mas como é isso, irmão Juarez? Eu vou explicar já, tá? Observa que Yahushua uma vez fez uma parábola, que ia haver uma festa, e aí mandaram chamar os importantes do mundo aí para a festa, mas todos estavam ocupados com seus afazeres, com seus negócios, com as suas viagens, não puderam vir à festa. Aí quando disseram o que estava acontecendo, o dono da festa falou, então vai pelos valados aí, pelos campos, chama aquelas pessoas que são desprezadas aí, ninguém dá nada por elas, ninguém conhece elas, convida elas para a festa. Aí vieram os aleijados, os mancos, os paralíticos e
houve a festa. Isso vai acontecer, tá? Essa passagem vai acontecer agora já. Mas como, irmão Juarez? Vou explicar. Olha, para minha surpresa. É surpresa. Veja bem. A Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas, está contido no livro de história, qualquer homem estudado ou mulher estudada sabe disso. Foi eles que fizeram a Bíblia. Aí, as escritas originais, eles consumiram quase tudo para que a população não salvasse. Aí eles acharam em Atos 4:12 que só há um nome pelo qual se possa salvar. Esse nome está contido em um tetragrama hebraico, Yod He Vav He, que em português é YHWH, e a pronúncia do nome é Yahu. Aí os estudados que dizem que são professores de hebraico dizem assim, mas não pode ser Yahu, porque no hebraico arcaico não tem vogais. Muito bem. Só que o Altíssimo me fez saber que o povo Yahudi, conhecido como judeus, foram banidos do mundo, da terra deles, várias vezes. O país de Israel, eles destruíram lá o povo conhecido como judeu várias vezes. Até mesmo porque as escritas originais estavam lá. Tá. Daí o que acontece? O hebraico arcaico foi banido do mundo. Aí existe dois hebraicos aí que eles falam que um é arcaico, um é antigo e o outro é moderno. Negativo. Todos os dois são modernos. O arcaico não existe mais. Eu sei a pronúncia do Altíssimo, do nome do Altíssimo, porque eu ouvi do Altíssimo. Yahu. É séria a coisa. Daí o que acontece? Aí o Altíssimo passou para mim as mensagens para mim passar ao povo. E daí eu gravei mais de 100 vídeos, coloquei na internet. Primeiro eu gravei o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, mostrando que esses nomes que colocaram na Bíblia são nomes malignos. O nome verdadeiro é Yahu. Eles consumiram e arranjaram vários nomes paralelos e colocou a população mundial no engano satânico. Muito bem. Daí o Altíssimo me mostrou que todas as pessoas que aceitarem a pregação original, que é essa que estou passando à população, e daí essas pessoas vão entrar no reino agora. Ué, irmão Juarez, mas agora? Sim, agora. Mas como é isso, irmão Juarez? Vamos lá, vamos por parte. É muito profundo as informações. Daí o que acontece? Eu gravei o vídeo YHWH e o fim do mundo, mostrando que batismo em água, santa ceia, essas coisas aí, são tudo coisas satânicas. É coisa de macumbaria e a população na inocência não sabe, porque foi enganada. As pessoas bem intencionadas acham que para elas se salvar tem que ir para uma igreja, tem que respeitar os padres e pastores, e não é nada disso. Padre e pastor, se der uma dor de barriga, não cuida nem da barriga deles. E outra coisa, eles estão levando em frente uma Bíblia que a Igreja Católica fez, cheio de ídolos. Os nomes originais, eles trocaram tudo por ídolos e colocou a população na idolatria. Agora eu tenho dó, eu tenho pena das pessoas enganadas, eu quero ajudar, mas se as pessoas não querem também, ninguém pode ser obrigado a nada, aceite se quiser. Agora, o que vai acontecer? Aí as pessoas dizem assim, mas irmão Juarez, você colocou um vídeo na internet dizendo que não pode pregar uso e costume religioso. Lógico, não podemos colocar regra em ninguém. Não pregamos usos e costumes religiosos. Mas o que é costume religioso? Uso de velas, uso de rosário, penitência. A palavra glória, o povo fica dando glória nas igrejas. Glória é uma deusa maligna. O povo, nós temos a Vitória. Vitória é uma deusa. Nós estamos na graça. Graça são 3 deusas gregas. Tá? O eterno vem do Deus Eterno, é um Deus maligno, temos que dizer o Altíssimo.
Ah, paz do Senhor. Paz é um ídolo maligno da Igreja Católica, uma pomba. Pode ver que na macumbaria tem a pomba gira. No lugar dessa palavra tem que dizer tranquilidade ou tranquilo. Tá? A população está enganada, está na idolatria. Enganada. São gente boa, mas estão enganados. E daí tem uma série, costume religioso é imenso. É muita coisa que é costume religioso. Agora, o Altíssimo, esse povo quando morava lá nas alturas, esse povo tinha leis e regras, porque o povo se deixar sem regras, o povo se perde. O povo não tem condições de viver sozinho, sem ter os verdadeiros ensinamentos do Altíssimo. E o Altíssimo é aquele que transmite direto a mensagem verdadeira, a mentalidade das pessoas. Ele é o nosso guardião, o nosso professor, a nossa bússola e nos guia. Mas pode ver que sempre ele enviou mensageiros no mundo trazendo as mensagens verdadeiras. Mas se você for para a Bíblia, Yahushua deixou bem claro que ia vir no mundo vários falsos profetas. Eles seriam muitos, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Observa que nesses últimos tempos apareceu uma imensidão de padres e pastores enganando a população. Observa Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, comendo a lã das ovelhas. São multidões de padres e pastores aí, pegando dinheiro da população. O pai lá em cima não precisa de dinheiro de ninguém, não. Os profetas não pegavam dinheiro de ninguém. Os discípulos, quando andaram no mundo, nem as alforjes levavam pelo caminho. O apóstolo Saulo, que vocês chamam de Paulo, ele era fabricante de tendas, ele fazia tendas para sobreviver. Essa Bíblia, mesmo adulterada, ela diz, de graça receber e de graça dar. E esse povo aí, eles não trabalham, vivem aí ganhando salários e mais salários dos coitados bem intencionados, termina, fica velho, aposenta nas igrejas. É o cúmulo. É o cúmulo, são mercenários. Acorda. O homem e a mulher têm que aprender a andar com suas próprias pernas, reverenciando e honrando o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Muito bem. Veja bem. O que vai acontecer no mundo é forte. É impressionante. O Apocalipse 6 diz que veio um cavalo branco para vencer. Ou seja, ele vai quebrar todas as regras do mundo. Porque Satã, lá em cima, ele quebrou as regras do Altíssimo, dizendo para o povo, e lógico, ele usou meios para enganar o povo, ele usou coisas profundas, dizendo que ele ia viver aqui embaixo, num reino onde não tinha regras, eles tinham livre-arbítrio e tal. Então, o Altíssimo aqui embaixo, quando Satã trouxe o povo implorou lá para cima, pediu perdão, que eles queriam voltar, que eles tinham errado, reconhecia que estava errado e tal. Só que aí o Altíssimo deu o direito de nascer num corpo, mas aí o Altíssimo deu regras para seguir e voltar para o reino. Porém, ele não obrigou ninguém a obedecer às regras, ficou livre. Ó, está aí. Se você andar nas regras, você volta. Se você não andar nas regras, achar que aqui está bom, no livre-arbítrio aí, é o direito seu. Porém, você não volta agora. Olha, o Altíssimo, ele vai deixar as pessoas livres. Ele deixou livre. Satã trouxe as pessoas para um livre-arbítrio. E vocês estão livres. Ninguém é obrigado a aceitar nada que o irmão Juarez vai falar para vocês. Não, não mesmo.
Para começar, o irmão Juarez é um cagão igual a qualquer outro. Do mesmo jeitinho que você vai ao vaso sanitário, eu também vou. Eu sinto dor, eu sinto tristeza, eu sinto angústia, eu sinto tribulação. Eu estou no corpo carnal, não sou... Corpo carnal é tudo igual, tudo sofre. Tá. Porém, no meu corpo tem um ser enviado pelo Altíssimo para ajudar vocês. Vocês também não são obrigados a acreditar nisso. Acredite se quiser. Se vocês falarem, não vou acreditar nisso, tarará, é o direito seu, meu irmão, minha irmã. Jamais eu posso botar regra em você, não. Você é livre para viver do jeito que quiser. Porém, quando o Altíssimo deu o direito de criar corpos humanos, ele também disse como seria as regras se a pessoa quisesse voltar para casa. Porém, não obriga ninguém a nada. Muito bem. Vamos para o Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. Versículo 2, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu para vencer. Versículo 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a tranquilidade da terra, e que se matasse uns aos outros. Olha, estes ensinamentos, essas boas novas que estou passando à população, são as verdades que eles esconderam. Daí o que acontece? Aqueles que abraçarem, regenerar, vão permanecer nesse mundo aqui por um tempo. Vem vindo aí muita tribulação, muita aflição, muita angústia no mundo. Aí muitas pessoas que já aceitaram e algo, dizem assim, meu irmão, eu aceitei algo, mas eu continuo sofrendo. Sim. Você sabe o grau da sua rebelião lá nas alturas antes de vir para cá? Você sabe o que você praticou? O corpo humano foi dado um meio mais simples da pessoa regenerar, pagar o preço da sua desobediência e voltar para casa. Veja bem, no corpo você sente dor, tristeza, angústia e tribulação, mas você é o culpado disso, porque você não precisava estar nesse corpo humano. Agora, se você quiser voltar para casa, você tem que pagar o preço da sua desobediência. Alguém diz assim, as igrejas ensinam assim, cidadão quebrou a perna do outro, teve que amputar a perna. Aí o cidadão arrepende, pede perdão, pede para o Altíssimo perdão e vai lá e pede para o cidadão. Digamos que o cidadão é gente boa, lhe perdoa, mas a perna voltou para o lugar? Não. O perdão é uma coisa, agora as consequências do seu erro você tem que pagar. O cidadão que tirou a vida de alguém, ele vai para a prisão. Enquanto ele não pagar a pena, ele não está livre. Assim vai chegar uma hora que você vai ficar livre, mas tem que pagar, tá? Bem-aventurados que sofrem a tentação. Com calma, com tranquilidade, paga a sua pena, que depois entra no reino infinito. Nunca mais passará dor, tribulação, agonia ou aflição. Agora, doído é você ficar aí reclamando e depois ir para a escuridão de novo. É triste. Aí você diz assim, mas irmão Juarez, mas tem pessoas que quase não sofrem. Pior para eles. Pior para eles. Por quê? Porque aqui não tem bonzinho não. Todos estão aqui porque rebelaram lá em cima nas alturas. Aí você diz, eu sou sabido, eu sou o mensageiro do Altíssimo, eu sou não sei o quê, tererê. Você não é nada mais, nada menos do que um escravo e uma escrava. Pode ver que todos os dias você tem que ir no vaso sanitário.
É carne, sangue, osso, verme, catarro, germes, urina, uma nojeira. E você é importante? É nada. Importante você é na hora que você entrar no reino do Altíssimo. Lá é importante, que lá você está livre dessa situação feia aí. Porque lá em cima não existe corpo nesse sistema feio. Os corpos lá são diferentes. Tá? Até as comidas lá são automáticas. É energia do Pai. E algo é uma energia. E essa energia alimenta. É como você carregar um celular na energia. Você é carregado de forma automática na energia do Ser Supremo, que é todo poderoso. É o alimento perfeito. A água que você toma lá, ela é pura. Os verdadeiros ensinamentos é fogo. Fogo que limpa a sujeira da tua mentalidade, queima as impurezas malignas do teu entendimento. É água que lava a tua mentalidade. Você passa a ficar limpo, meditando, honrando e louvando o Ser Supremo, Altíssimo Yahweh. Muito bem. Daí está sendo passado os verdadeiros ensinamentos. Eu vou ler o Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu para vencer. Observa que esse cavalo branco, ele vence. Observa que os verdadeiros ensinamentos, eles vão vencer. Esses verdadeiros ensinamentos, eles são brancos. Esse é o cavalo branco. Eles vencem, tá? Esse cavalo branco, ele vence porque ele transmite os verdadeiros ensinamentos, e os verdadeiros ensinamentos são brancos. Muito bem, vamos lá. Eles vencem. Olha que o cavalo branco vem para vencer, mas aí ele enfrenta horrores de coisas terríveis. Depois que ele vem, ele enfrenta tempestades, lutas, aflições e tribulações. Vamos lá. O versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a tranquilidade da terra. Aqui eles escrevem paz, paz é um ídolo maligno. E que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ou seja, se você ler aqui o 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Olha, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Olha, o Altíssimo, ele conhece o deitar e o levantar de cada um de nós. Você fala assim, irmão Juarez, mas o que eu tenho que fazer? Eu estou preocupado, eu estou preocupada. O que eu tenho que fazer, irmão Juarez, para mim purificar e tal? Meu irmão, minha irmã, você aceitou Yahweh, liga a tua mentalidade com ele. Ele vai colocando na tua mentalidade de forma automática o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E tem uma, o Altíssimo de antemão lhe conhece, ele sabe quem é você, ele sabe se quando a mensagem é verdadeira, ou seja, quando as regras chegarem em você, se você vai querer obedecer ou não. Não se preocupa com isso. Por enquanto você toca a sua vida normal. Fica tranquila, reverenciando e honrando o Altíssimo Yahweh, porque o Altíssimo mostrou para mim coisas seríssimas, mas como eu sou incapacitado, eu não sabia interpretar, mas aí o Altíssimo aos poucos vai me dando a interpretação das coisas. Por exemplo,
Quando o Altíssimo mostrou para mim que comer carne estava errado, que ele não fez o homem para matar os animais para comer. Daí eu imediato já, parei de comer carne. Aí o Altíssimo me mostrou, olha, enquanto você estiver no mundo, você tem que fazer vistas grossas e entrar no meio do povo como se tudo estivesse certo. Porque você veio para o mundo para misturar com eles aí e andar como eles andam. Porém, chegará um momento que você não vai poder comer carne, mas por enquanto toca a tua vida no normal aí, fazendo de conta que está tudo certo. Mas, então como será isso? Como é isso? Veja bem, eu estou dizendo aqui que o Altíssimo conhece e sabe quem são as pessoas que vão obedecer às regras quando elas for passadas. Muito bem? Agora, se você, seja homem ou seja mulher, tiver uma ligação direta com o Altíssimo, tal, com sinceridade, de forma automática ele vai colocando na tua mentalidade o que deve fazer e o que não se deve fazer. Agora, nós vamos entrar num reino aonde os animais não vão comer um ao outro, aonde nós jamais vamos matar os animais para comer, jamais. Aonde as pessoas vão ser renovadas, o velho vai ficar novo, a criança brincará com o leão. Mas aonde é esse reino, irmão Juarez? Aqui. Aqui, irmão Juarez? Aqui. Como? Veja bem. Eu convido a você, eu alerto a você a divulgar esses vídeos o máximo na internet, para que a mensagem verdadeira chegue a toda a população. Aí você diz assim, mas irmão Juarez, eu falo para as pessoas e as pessoas não acreditam. Óbvio, elas estão cegas. Se você mostrar um buraco para um cego, ele vê? Não, não vai ver mesmo, ele está cego. Meu irmão, minha irmã, você não sabe o grau de rebelião lá em cima, nas alturas das pessoas. De acordo com o grau da rebelião, foi a cegueira colocada nas pessoas. Tá. Não adianta você querer consertar a coisa agora que você não vai conseguir. O agricultor, ele não tem poder de fazer a planta crescer e florescer e frutificar, não. Apenas ele coloca a semente lá na terra, é o único poder que ele tem. Aí fazer germinar, nascer, crescer, florescer e frutificar, só o Altíssimo. O Altíssimo não mandou você salvar ninguém, não. Quando ele mandou os discípulos no mundo aí, ele mandou pregar. Lança o pão sobre as águas e depois de muito tempo achará. Ó, não falou que agora, foi depois de muito tempo. Reparte com 7, com 8, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Você não precisa preocupar com a vida de ninguém. Você não vai dar conta da vida de ninguém, é só da sua. A salvação é individual, cada um vai dar conta de si perante o Altíssimo. Ah, irmão, está falando de mim, deixa que fala. Você que não pode estar falando da vida das pessoas. Mas se as pessoas quiserem falar de você, deixa que fale. A salvação é individual. Você tem a obrigação de mostrar a mensagem. Agora o que vai acontecer? Veja bem. São muitos chamados e poucos escolhidos. São muitos chamados para entrar no reino agora. Porém, só entrarão no reino aqueles que estiverem dispostos a obedecer às regras do Altíssimo. Lá em cima tinha regras. Satã quebrou as regras. Quando foi colocado o homem no mundo e a mulher no mundo, também o Altíssimo mandou os mensageiros mostrando quais eram as regras. Só que Satã consumiu com as regras. Quebrou novamente. Mas por que Satã quebra as regras? Veja bem. Satã sabe
que enquanto o povo estiver no mundo aqui embaixo, ele está aí, no meio do povo, prevalecendo. Quando for tirado toda a população do mundo, aí a situação dele fica feia. Fica difícil a situação dele. Por isso que ele fica jogando areia para você estar sempre embaraçado. Ele inventa uma coisa para você achar bonito, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito. Ele está atrasando a tua viagem para ir embora. Como, irmão Juarez? Vou explicar. Veja bem. Meu paial. Meu paial. É forte a informação que eu vou passar agora. É forte. Aqueles que aceitarem algo de verdade, aqueles que abraçar, não é permitido o Satã matar eles. Pode até espancar, pode até judiar, mas não morre. A não ser que o Altíssimo permita levar embora logo, direto lá para cima. Isso pode acontecer. Mas caso contrário, não morre. Então, esses que aceitarem de verdade são poucos. São muitos chamados, mas são poucos escolhidos. A mim foi mostrado que era 7% e alguma coisa, não chegaria a 8%. E eu, na minha incapacidade, pensei comigo, achava comigo que era 7% de toda a população. Não. É 7% dos que vão ouvir a verdade e dos que vão aceitar. Porque aceitar é uma coisa, mas se converter aí algo é outra coisa. E só vão entrar no reino agora os que se converter aí algo. Ah, eu aceitei algo, mas isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema. Não tem mesmo, só que você não vai entrar no reino. É assim. Então, esses poucos escolhidos vão permanecer no mundo. E o que vai acontecer com os outros? Vão morrer. Vai morrer a maioria da população. O Altíssimo permitiu a maioria da população morrer. Porque o Altíssimo já sabe de antemão quem vai aceitar a verdade e quem não vai aceitar a verdade. Tem muita gente boa aí de aparência, mas na hora que fala na verdade ele não aceita de jeito nenhum, então ele vai morrer. Cauterizou, Satã cauterizou a mentalidade das pessoas. E por isso elas vão morrer. Mas aí qual é o processo? O processo é o seguinte. Observa que veio, observa bem, eu vou ler, estou fazendo o máximo aqui para você entender. Apocalipse 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco e lhe dado uma coroa e saiu para vencer. Ou seja, esse cavalo branco, ele vai transmitir os verdadeiros ensinamentos e esses verdadeiros ensinamentos, quem abraçar eles vence. Certo? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Observa. E saiu outro cavalo vermelho, observa que é vermelho, é maligno. E ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a tranquilidade da terra, e que se matasse uns aos outros. Ou seja, o povo quer Satanás, abraçou ele, o Altíssimo deu o direito dos seres satânicos matar eles. E foi-lhe dado uma grande espada. Porque a gente fala, abandona isso, abandona aquilo, as pessoas não querem, então está gostando do que o outro está semeando no mundo. Então aí vai morar com o outro aí por um bom tempo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei e eis um cavalo preto, observa que ele é preto. E o que, ele é maligno, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão.
E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, não é permitido matar aqueles que estão abraçados com os verdadeiros ensinamentos. Correto? Correto? Não é permitido danificar o azeite e o vinho. Vem vindo uma fome enorme no mundo. Fome. Eu estou falando de fome. Não é fácil não, tá? É coisa feia. Mas os que estiverem abraçados os verdadeiros ensinamentos, eles são alimentados. De uma forma ou de outra. Eles vencem, tá? Passará pelo fogo, mas não se queima. Passará pelo rio, mas não morre afogado. Passará pela tempestade, mas a tempestade não mata eles. Eles vencem. É uma guerra. É a guerra final do mundo. Vem vindo muitas coisas feias no mundo aí para matar o povo, tá? Muitas coisas. O povo vai morrer. Vão ficar no mundo só os 7, quase 8%, que é 7% de alguma coisa que vão estar abraçados com Yahweh. Esses vão permanecer no mundo. Esses serão renovados, purificados, branqueados, as suas forças vão ser renovadas e viverão no mundo por um longo tempo. Essa Bíblia diz que é 1000 anos. Se é 1000 anos, eu não sei. Sei que é um tempo longo, tá? Porque eu não confio na Bíblia, que a Bíblia está adulterada. Mas eu sei que é um longo tempo. Mas aí, irmão Juarez, o que vai acontecer com as pessoas que não aceitaram a verdade? Elas vão voltar para a escuridão, aqui embaixo mesmo, tá? É um novo sistema aqui que vocês não conseguem enxergar porque não é permitido. Essas pessoas morrem e ficam sem corpos humanos. E elas passarão um sofrimento enorme. É um sofrimento feio, tá? É pior do que isso aqui. Sem corpos humanos. O sofrimento é tão grande que elas desejam morrer e não morrem, tá? Porque a pessoa sem corpo humano não morre. E daí o que acontece? Esse povo vai ir para a fila. Vão para a fila. Fila, irmão Juarez? É. Eles vão ficar lá na escuridão, numa fila enorme. Tá? Aí, a posição da fila vai depender da vida que ela viveu aqui no mundo. A pessoa está lá na idolatria, mas nunca matou ninguém, nunca roubou, pratica boas obras, está tudo registrado. Elas são julgadas também nas obras delas, tá? Porém, sem a purificação, ninguém verá o Altíssimo Yahweh. Hebreus 12, 14. Sem a purificação, ninguém entrará no reino de Yahweh. Tem que passar por uma purificação. Por isso que esse povo, esses 7%, quase 8%, vão passar lutas no mundo. Porém, fica, paz, seja tranquilo. Suporta calado, porque você é vencedor. Não fica discutindo com sua irmã, com sua mãe, com seu pai, com seu filho. Não. Fica calado. Contenda é coisa de Satanás. Suporta calado. Fica quietinho no seu lugar. Faz de conta que está tudo certo. Olha, Yahushua foi levado como ovelha muda ao matadouro. Sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo espancado, ele não abria a sua boca. Estevão, sendo apedrejado, ele olhou para cima, viu os céus abertos e disse: Pai, perdoa esses homens que não sabem o que faz. Então é isso, você é luz, tem que ser luz, luz tem que brilhar no meio das trevas. Se você entrar na contenda, na discussão com ele, você está sendo treva igual a ele. Então você tem que ser luz no meio das trevas, não discutir com ninguém, ainda que você esteja 100% correto, fica calado. Você sabe que isso é provisório, a vida é infinita. Muito bem. Então serão renovados. Esses 7%, quase 8%, vai passar pela tribulação aqui, porque eles também têm que se purificar, tá? Esse ser que está no corpo, ele é ouro. Isso que sabe, que vê, que raciocina é ouro.
E ouro se purifica onde? No fogo. Então é melhor você o deixar sofrer no corpo carnal aí, sem reclamar. Está doente? Tá, deixa. Não tem tempestade que não passa não, a hora essa dor vai acabar. Suporta calado, fica quietinho, sem murmuração. Porque aí você está passando pelo processo de purificação. É melhor você purificar no corpo do que você ser purificado no fogo, tá? Tá bom? Muito bem. E os demais, irmãos Juarez, o que vão acontecer com eles? Eles vão para a fila. A fila vai ser de acordo com o que eles praticaram de errado no mundo. Aquelas pessoas boazinhas e tal, mas continuam na idolatria, vão ser os primeiros da fila. Pessoas de boas obras e tal, parará, mas não aceitou Yahweh, porque sem aceitar Yahweh, não tem salvação. Em outro nome não há salvação. Mas aí elas vão ser os primeiros das filas, porque eram pessoas boas e tal, de boas obras. As obras que você praticou no mundo é a posição da fila. Ah, aqueles perversos, maldosos e tal, vai ficar lá no rabo da fila. Lá no final da fila. E aí, essas pessoas vai ser destruído, aí vão ficar no mundo só os que aceitaram a verdade e se adequaram aos verdadeiros ensinamentos. E essas vão ser renovadas, purificadas e vão ser mudadas todas as regras do mundo. Todos os ídolos do mundo vai se passar, vai ser consumido. Todos os templos religiosos vão ser destruídos. Vão destruir tudo que é idolatria no mundo. Vai haver uma mudança aqui no mundo total. Aí vai mudar o jeito das alimentações das pessoas, o jeito de falar, as leituras, as escritas do mundo vai ser mudado, que está tudo errado. Como, de que jeito, eu não sei, vai ser uma transformação total aqui no mundo. Aí, aquelas pessoas que ficaram na fila, vai nascer na inocência, no reino aonde não tem ídolo. Vão nascer em corpo carnal aqui no meio do povo do Altíssimo que estão com os verdadeiros ensinamentos. Aí vão nascer aí aquela criancinha inocente e vai ser passado para ela, e o pai e a mãe vai dizer: ó, meu filho, o nome do Altíssimo é Yahweh, você tem que ser assim, assim. Aí o Altíssimo vai passar os verdadeiros, vai ter alguém instruindo esses 7%, digamos assim, quais são certinho, de que jeito que eles devem andar, como eles devem fazer, o que eles devem fazer, o que não devem fazer, tarará. E aí esse povo vai ficar aqui por um longo tempo. Nesse período, Satanás não vai ser permitido estar aqui no meio de nós. Ele vai estar lá no outro sistema, que é aqui mesmo, junto com as pessoas que gostaram do que ele colocou no mundo aí. As pessoas que acharam que, não, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, isso aqui não, isso aqui é gostoso e tal, pá, isso é tudo engano. Aí, esse povo vai ficar com ele lá por um longo tempo. E ele vai ser preso sim, preso dessa forma, ele não é permitido vir aqui. Ele pode viver no outro sistema junto com esse povo que aceitou ele e gosta do que ele implanta no mundo. Por isso que ele implanta aí para levar mais gente com ele, para ficar com mais gente lá. Ele não quer que você tire as pessoas do sistema errado, que é para as pessoas continuar com ele. Senão fica difícil a situação dele, vai diminuindo o povo com ele, né? Então, esses 7% aí vão ficar no mundo aí, num corpo carnal, porém renovados, vai receber um conforto lá de cima. Esse povo na obediência não vai passar dores, aflições, tribulações, agonia, não. As doenças desaparecem do meio deles. Vai mudar a alimentação, eles não vão mais comer carne, não vão beber essas bebidas alcoólicas aí, esses refrigerantes aí cheios de química. Quais são a alimentação deles, eu não sei.
o Altíssimo não me disse. Eu sei que a outra é diferente, tá? É diferenciado. Tem nada a ver com o sistema que nós vivemos aqui. Vai ser um sistema novo, porém aí vai ter um conforto muito grande do Altíssimo no meio desse povo, ajudando eles. Aí depois, mas esse reino do Altíssimo, ele é um reino infinito. Nunca mais será passado a outro povo. Porém, depois esse povo passará de novo, esses 7%, para um sistema melhor do que esse. Só que aí é coisa muito profunda, com o tempo vocês irão saber. Então, minha mãe não quer aceitar, meu pai não quer aceitar, meu irmão não quer aceitar, não se preocupa não. Ele também vai ser salvo. Na hora que ele passar por um apuro aí, ele chegará no lugarzinho que tem que chegar. Todos pagarão o preço da sua desobediência, seja A, B, ou C ou D, não tem escape. Ninguém escapará das mãos do Altíssimo. Eu espero aqui ter dado um grande esclarecimento. Então, voltando lá para Daniel, aqui deixa bem nítido o que estou dizendo, porém eu jamais imaginava que era dessa forma, eu não sabia disso. Salmo 37, versículo 29, os justos herdarão a terra, e habitarão nela para sempre. Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Daniel capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, olha aí, mas nos dias desses reis, o Altíssimo levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. E esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Todos esses governos aí que estão reinando aí serão destruídos, e o Altíssimo vai estabelecer um reino infinito. Aí, a Satã, ele trabalha no paralelo, tá? Ele está dizendo aí que vai vir uma ordem mundial, que vai montar um reino mundial, que não sei o quê. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer, né? O Altíssimo vai acabar com todos os reinos do mundo e vai estabelecer um reino justo, um reino perfeito, aonde o povo do Altíssimo é quem vai governar o reino. Nós que abraçamos a verdade, somos o governo do reino do Altíssimo. Nós vamos reinar com o Altíssimo no reino para todo sempre. Um reino aonde não tem idolatria, aonde nós somos unidos, firmes no nosso Pai Yahweh, e jamais lembraremos desses ídolos malignos. Vamos esquecer isso, porque o Pai odeia esses ídolos satânicos que inventaram e colocaram no livro chamado Bíblia. Meus irmãos, é profundo. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A sabedoria do Altíssimo não está em literatura material. A sabedoria do Altíssimo não está naqueles que se dizem sábios. O Altíssimo revela o profundo e o escondido. E com ele mora a luz. As trevas estão longe do Altíssimo. É gostoso, né? É gostoso. Vale a pena ter paciência, ter calma, ter tranquilidade. Deixa as águas rolarem. Muitos se levantarão contra nós, mas jamais nos derrotarão, pois o Altíssimo Yahweh está conosco.
e vão nos levar a um reino perfeito. Veja bem, vamos ficar no reino carnal por um tempo aí, porém o Altíssimo vai fazer uma modificação em nossos corpos, tá? Nós vamos viver uma tranquilidade muito grande, tá? Nós vamos ser renovados, purificados, limpos, puros, e andarão louvando o nosso Pai Yahweh. Yahweh lá nas alturas despeja na nossa mentalidade um fogo que queima toda a impureza, que limpa todos os maus ensinamentos, os maus pensamentos, as coisas erradas da nossa mentalidade. Lá de cima jorra-se uma água limpa e pura, que limpa, lava os pensamentos sujos das pessoas. E Yahushua falou para a mulher samaritana: se tu beber dessa água, tornará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Hein? Ei, vamos entrar num reino com o Altíssimo Yahweh, aonde não há ladrão, você não precisa fechar a porta da tua casa, que ninguém vai lá roubar, não. Aonde não há maconheiro, não há pistoleiro, não há doença. Hã? Aonde não há tribulação, aonde não vai ter vermes e germes comendo o teu corpo. Hã? Vai ser modificado tudo na terra, a impureza da terra vai ser tirada. O leão brincará com a criança. Hã? Os animais serão tranquilos, calmos. O homem não vai mais matar os animais para comer. Aqui no mundo a gente fica quieto, né? O Altíssimo falou assim, ó, faça vistas grossas. Mas eu vejo, eu sou criador de gado, eu vejo, é o cúmulo. Você leva, eles colocam uma lei aí que não pode matar os animais. Está correta a lei. Agora, não pode matar os animais, e quantos mil bois morrem todo momento? É dia e noite matando animais. Quantas mil ovelhas não morrem? Quantas mil galinhas não morrem? Quantos mil porcos não morrem? Mas não pode matar os animais? Mas mata a imensidão de animais todo dia. Tudo errado, o reino é satânico. Aqui está tudo errado. Pode ver que eles colocam aí uma lei que você tem o direito de ir e vir. Mas cadê o direito de ir e vir? Se você passar num pedágio 10 vezes, você tem que pagar para lá e para cá. Então não tem direito, o direito só no papel. Você não pode ir e vir, você tem que pagar. Se você não pagar, você não passa com o seu veículo. Meus irmãos, louva ao Altíssimo. Louva ao Altíssimo. Agora, veja bem, o Apocalipse lá deixou bem claro, Apocalipse 6, que vai haver uma mortandade muito grande no mundo. Você tem que ser firme, ser paciente, suportar, porque a maioria da população vai morrer. Você tem que estar pronto para ver teu filho morrer, você ficar quieto, ver a tua mãe morrer, tu ficar quieto, tu ver teu irmão morrer, ficar quieto. Porque na verdade ninguém é filho de ninguém, ninguém é irmão de ninguém. Todos moravam lá em cima, nas alturas. Lá em cima todos são irmãos, pois todos foram criados pelo Altíssimo Yahweh. Então nós somos irmãos, sim, filho do mesmo pai Yahweh. Mas aqui embaixo o corpo carnal é apenas um corpo carnal. Porém, existe uma coisa que as pessoas não sabem. Esse ser colocado nesse corpo, segundo a ciência, é menor do que a cabeça de um alfinete. O que entra no útero da mulher
Isso é partícula de Iau. Isso que é menor do que a cabeça de um alfinete é semelhança de Iau. Isso que é menor do que a cabeça de um alfinete, que é semelhante a Iau. Mas o corpo não, o corpo é semelhante, o corpo aí é uma sujeira. Quando o Altíssimo me mostrou o meu corpo, o que é, onde eu estou, gente, é o cúmulo. É uma escravidão. Isso não tem nada a ver com Iau. Semelhança de Iau, não, o corpo não. Semelhança de Iau é o ser que está no corpo. Porém, no corpo também tem algo colocado de Iau no corpo. Sem ser esse ser. Que algo é esse? Vocês param um pouquinho, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai me criticar, não tem problema não. Não tem problema criticar não. Hassatan, ele é especialista em inverter as coisas. Observa bem o cabelo. Cabelo. Uma coisa assim, né? Que se você enterrar o corpo acaba, o cabelo fica lá. Hã? Será porque Hassatan não gosta que o homem tenha barba e nem cabelo? Hã? Ele não gosta não, tá? Hassatan odeia um homem barbudo e cabeludo. Odeia, tá? Eu sei. Odeia. Se um homem ficar barbudo completo e cabeludo, Hassatan odeia. Porém, ele, para enganar as pessoas, ele pega pessoas do meio dele e deixa crescer a barba para poder dizer, não, tem gente aí bagunçada e é barbudo, mas isso aí é para enganar você. É um meio que ele tem para dizer assim, o mendigo também era barbudo. Não vai por isso não, tá? O Altíssimo, quando me mostrou a barba, eu era sem barba, só usava bigode. O Altíssimo me mostrou a casa de Satanás, e dentro da casa dele me mostrou um pacote de lâmina. E aí o mensageiro que estava ao meu lado, eu sabia que tinha alguém ao meu lado, porém não via o corpo, mas eu sabia. Eu presenciava assim, porém não via o corpo dele, porque o mensageiro do Altíssimo não tem corpo, como nós. Aí disse para mim, esse pacote de lâmina, ele falta uma lâmina. Ele está lá, você olhando, tá pensando, mandou que eu pegasse na mão. Quando eu peguei, eu vi que estava lacradinho. Era a lâmina Wilson. Falou, parece que está lacradinho, mas ele falta uma. E essa uma que falta, o dono dessa casa aqui utilizou ela para tirar a barba dos homens no mundo. E quando eu vi isso, eu disse, nunca mais eu tiro a minha barba. Aí eu comecei a deixar a barba crescer. Olha, veio uma coceira enorme em mim que eu não suportava. Aí eu fiquei sabendo que aquela coceira era Satanás que tinha colocado para me tirar a barba. Estava obrigando eu a tirar a barba. E um dia eu indo montado numa Titan, uma motinha Titan, a 12 quilômetros mais ou menos de Buritis, eu parei a moto na beira da estrada e de cima da moto mesmo eu falei, meu pai Yahweh, não deixa Satanás tirar a minha barba. Aí a coceira desapareceu. É forte. Aí eu me lembrei do Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união, que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Então Arão era barbudo. Mas as igrejas pregam que ter barba é pecado. Então o Altíssimo criou o homem, pregou o pecado no homem. Será que está certo? A barba é sujeira, então o Altíssimo fez o homem e pregou a sujeira no rosto do homem. Aí você vai, os profetas eram barbudos, o Messias era barbudo.
E os pastores... Observa a polícia militar, eles não podem ter barba. É proibido. E o cabelo tem que ser no casco, tem que ser quase rapado. Será que não tem algo aí? Observa que o reino aqui é satânico. Olha, e eu vou adiantar mais. Parece que não, mas tem algo nisso aí, tá? Tem algum segredo nisso aí. Conta-se, a Bíblia ela está adulterada, como eu já disse, mas conta-se a história de Sansão e Dalila. Vou falar do jeito que está na Bíblia. É muito difícil eu ler Bíblia, tá? Muito difícil. Eu li muito Bíblia, eu tinha tanto respeito com a Bíblia que eu tomava banho para ler ela. Eu chorava, eu lia a Bíblia chorando. Até um dia eu ouvi uma voz: eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Então aí, nos tempos para cá, o Altíssimo me surpreende, me mostra as coisas, eu fico sabendo. E aquilo que eu li na Bíblia há muitos anos ficou na minha mentalidade, eu sei de cor, aí eu cito de cor. Hoje eu peguei a Bíblia para ler aqui, para mostrar para vocês, mas isso é difícil. Eu gravo vídeos, eu não pego Bíblia. E nem marco nada para gravar, não. Eu saio aí, falando aí. O pai é que sabe fazer as coisas, não sei fazer nada, não sou nada. Sou um homem qualquer aí, no meio de vocês aí, sendo surpreendido pelo Altíssimo, mostrando o que o povo nunca viu. E tem uma, é só começo, vem vindo algo forte aí, vamos aguardar. Aí tem muita gente me criticando, dizendo que eu sou mentiroso. Vamos ver, o tempo vai dizer se eu sou mentiroso. Agora eu pergunto, mentiroso, mas observa, eu não pego um centavo de ninguém, eu não quero nada de ninguém, não preciso. O Altíssimo me mostrou que a mensagem verdadeira era para pregar sem pegar um centavo de ninguém. Então eu não pego nada de ninguém. Eu não posso pegar. Agora, eu estou sendo xingado na internet aí, ameaçado de morte para tudo quanto é lado aí, tem gente me ameaçando. Mas a troco de quê? Eu estou ganhando o quê com isso? A troco de fama? Mas para que fama? Fama não leva ninguém a nada. A Hebe Camargo era famosa, cadê ela? O Zé Rico, o cantor Zé Rico era famoso, cadê ele? O Gugu era famoso, cadê ele? Isso é um engano total. Ai, que eu vou ser modelo, vou ser famosa. Mas você sabe o que é isso? Você sabe se o Altíssimo criou a mulher para ser modelo? Para estar mostrando a nudez aí? É complicado, tá? Satanás engana de tudo quanto é meio. Então, aí quando o Altíssimo me mostrou a casa de Satanás, ele me mostrou também uma farmácia. E me mostrou que todo remédio de farmácia é maligno. Aí se você me perguntar assim, irmão Juarez, eu posso tomar um remédio de farmácia? Pode. Só que você evita o máximo. Porque na plantação tem os remédios. Nas plantas estão as curas. Agora, se você viciar no remédio de farmácia, a situação fica feia, tá? Fica feia. Aqui em Buritis, aconteceu há muitos anos atrás, uma situação, isso faz muitos anos, foi muito antes de eu gravar o primeiro vídeo. O Altíssimo estava começando a me mostrar as coisas de forma profunda. Aqui tem uma mulher por nome Hilda. Ela morava a 15 quilômetros de Buritis. E o esposo dela chama João, ele é um homem pequenininho, a gente chama ele de Joãozinho. Daí, um outro cidadão falou para o Joãozinho o que eu falava, concernente ao Altíssimo. Esse Joãozinho é analfabeto, não sabe fazer nem o nome. E ele creu, ele ouviu e creu. Ele chegou na casa dele e falou para a Hilda: Hilda, eu ouvi isso é verdade. A Hilda falou: Joãozinho, você está ficando louco, você está ficando doido. Aí ficou aquele embaraço ali. Que daí as pessoas dizem assim, para mim: irmão Juarez, mas eu aceitei e agora vira uma tribulação em cima de mim. Porque os meus parentes, os meus irmãos e tarará, é lógico. E Yahushua, quando ele estava no mundo, ele disse assim: eu não vim trazer tranquilidade, eles escrevem paz, à terra. Eu vim trazer contenda.
Eu vim em dissensão, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a sogra contra a nora, e os seus familiares são os seus próprios inimigos. Está na Bíblia. Ou seja, ele veio trazendo a verdade. Eu anuncio a verdade para você. Você enxerga, o outro não enxerga, está cego, fica revidando contra você. E aí Satanás usa ele para poder te atacar. Aí é onde você tem que ser inteligente, saber que é o inimigo que está usando ele e ficar quietinho no seu lugar, porque é assim mesmo, é uma contenda mesmo. Ele está cego, não vê? Ele vai ficar contra e vai revidar contra você. E sem contar que ele é uma ferramenta de Satanás para jogar pedra de tropeço no teu caminho. Aí é onde você tem que suportar caladinho, ficar quietinho, para você não perder o Altíssimo, a presença do Altíssimo no teu ser, no teu corpo, na tua vida, no teu caminhar. E se você entrar na contenda com ele, aí você fica sozinho, aí fica difícil. Mas se você suportar calado, sem revidar, o Altíssimo vai lhe confortar para você vencer. É assim. Aí ficou aquela coisa entre o Joãozinho e a Ailda. Aí a Ailda falou, esse homem você está ficando doido, esse homem é louco, não sei o que, tererê. Mas aí, então tem como trazer esse homem na minha casa? Liga para esse homem aí, vê se, entra em contato com esse homem, vê se ele quer vir na minha casa. Aí entraram em contato comigo e eu fui lá. Eles convidaram várias pessoas para ir. Aí a casa deles era numa chácara, a 15 quilômetros de Buritis. Eu cheguei lá, tinha bastante gente lá. E aí juntaram de perguntas em cima de mim. Um pergunta uma coisa aqui, eu respondo, antes de eu responder, o outro está perguntando do outro lado, antes de eu responder, o outro está perguntando, e foi aquela batalha. Muito bem. Aí a mulher de Joãozinho foi fazendo pergunta, eu fui respondendo. Ela falou, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Qual? E a Santa Ceia? Eu falei, minha irmã, lá em João, capítulo 6, versículo 53, está escrito: aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tem parte com ele, ou não tem vida em si mesmo. Agora vamos analisar. Em todo o Velho Testamento, você narrando, Levítico, por exemplo, 17:10, diz que aquele que quando matar o animal, deixar o sangue derramar na terra, que é a vida dele. E aí as igrejas pregam que não pode beber o sangue, que é a vida do animal. Correto? Aí você vai comer a carne e beber o sangue do Filho do Altíssimo, que fez um grande sacrifício por você? Porque eles pregam, ó irmão, isso aqui é apenas um pão comum. Mas na hora que nós orar, é o corpo de Jesus. Depois eles pegam um cálice na mão, irmão, isso aqui é apenas um vinho comum, mas depois que nós orar é o sangue de Jesus. Meu irmão, você vai comer a carne e beber o sangue do Filho do Altíssimo? Aí quando eu disse isso para ela, ela falou, olha, agora eu vi que esse homem está falando a verdade, eu agora aceitei a verdade. Mas nisso, ela tinha um problema que ela não havia contado, que ela estava tomando em média de 12 a 15 comprimidos por dia, e ela estava desmaiando não sei quantas vezes por dia. E daí ela ficava como morta, não podia mais cozinhar porque desmaiava, corria o risco de se queimar, não podia mais lavar roupa porque ela lavava roupa, ela era uma família pobre, lavava roupa numa bica, me parece que é isso, não me lembro direito. Sei que ela não podia lavar roupa. Eu não me lembro direito certinho. Sei que ela não podia lavar roupa. Que ela desmaiava. Não podia. Desmaiava muitas vezes no dia. E naquela hora que eu estava lá, naquele momento, ela deu a crise. Eu falei, ai, irmão, ora por mim que eu vou morrer. Aí eu, ali, naquele tempo, eu dobrei os joelhos. Hoje eu não faço mais isso. Não preciso. O Altíssimo me esclareceu. Se quiser dobrar também não tem problema, mas não há necessidade. Eu dobrei os joelhos. Ali falei poucas palavras, na época, né? E daí eu levantei e disse assim, a irmã melhorou? Ela falou, melhorei. Você quer sarar? Ela falou, quero. Eu falei, olha, eu não vou dizer para a irmã que a irmã vai sarar, não. Eu vou dar uma prova para a irmã. Se a irmã passar na prova, a irmã vai sarar. Se a irmã não passar, sara não.
Você quer a prova? Quero. A irmã crê que o nome do Altíssimo é Yahweh? Creio. Você está disposto a abandonar Deus, Jesus, Jeová, Senhor, essa idolatria que colocaram na Bíblia, e a partir de agora reverenciar e honrar o Pai Yahweh? Sim. Olha, o médico falou que se a irmã parar de tomar esses remédios, a irmã morre, não foi? Foi. A prova é a seguinte: você não vai tomar nenhum mais desses comprimidos. Você vai abandonar por completo esses comprimidos. Não é que você vai melhorar, não. Pelo contrário, você vai piorar. Olha, você vai arruinar, mas a coisa vai ser feia mais do que você imaginar. Aí quanto tempo vai passar, eu não sei. Eu sei que a sua situação vai ficar feia. Se você passar na prova, você vai ser curado. Se não passar, não vai. Pois eu não vou mais tomar esses remédios. Tá bom. Despedi ali e fui embora. Olha, essa mulher não tomou mais aqueles remédios. Essa mulher arruinou e ficou em cima da cama. Eles não tinham energia elétrica. O Joãozinho ficava banando ela ali E na hora que eu disse isso, o pessoal que estava ali disse: pronto, o homem agora matou a mulher. Essa mulher foi para cima da cama, ruim, e o Joãozinho passava a noite banando ela com pano, porque não tinha ventilador, porque não tinha energia, pobreza. E passou um dia, 2, 3, 4. Uma hora eu vou perguntar a ela quantos dias, que eu não lembro, eu nunca perguntei, mas me parece que foi uns 10 dias. Vou perguntar para ela na hora que eu ver ela. Ela mora aqui em Buritis. E daí ela ruim todo dia, ruim. Aí quando foi um dia, aquela mulher levantou de manhã. Aí eu não lembro se é 10 dias, eu vou perguntar para ela. Depois daquilo, ela levantou de manhã, o terreiro grande no sítio, varreu o terreiro, lavou vazia, limpou uma coisa e limpa a outra. Aí o Joãozinho fala assim: ué, Hilda, você quer fazer tudo de uma vez? Você está ficando doida? A Hilda falou assim: Yahweh me curou, eu não sinto nada, meu corpo está tranquilo, eu estou numa tranquilidade imensa, Joãozinho. Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Você vai me pegar, me pôr na garupa da moto, me levar lá na cidade para me medir minha pressão. Que media a pressão dela vivia lá nas alturas, chegava a 40 às vezes. Aí quando ela chegou lá que mediu a pressão, as enfermeiras acostumadas com ela, falou assim: ué, mulher, o que aconteceu com você? Sua pressão está 12/8, está pressão de gente nova, o que aconteceu? Ela falou: Yahweh me curou. Essa mulher nunca mais desmaiou. Isso tem eu não sei quantos anos, deve ter uns 10, 12 anos, mais ou menos. Nunca mais desmaiou. Essa mulher mora em Buritis, o nome dela é Hilda e a esposa dela se chama Joãozinho. Irmãos, eu não ando contando essas coisas porque o Altíssimo não está interessado em curar corpo humano. Tem pessoas que falam assim: não, e as curas? O Altíssimo não está interessado em curar corpo humano. E o Altíssimo está interessado em curar você que não é o teu corpo. E por que adianta curar o corpo humano para ir para a baderna, para ir para a bagunça? Não. Tem que curar esse ser que está no corpo, isso que sabe, que vê e que raciocina. Isso sim. Porém, as dores do corpo é como eu digo, é para passar por uma purificação. E daí? Você quer continuar no reino satânico? Aí, como eu estava dizendo, quando a pessoa não aceita Yahweh e fica na bagunça, ela está prolongando o tempo dela aqui no mundo na escuridão. E quando a pessoa passa a regenerar e consertar a coisa e andar de forma correta, consertar a sua vida, a pessoa está chegando mais perto de entrar no reino do Altíssimo. É isso. Olha, pessoal, eu, com muito prazer, com muita satisfação, eu quero aqui deixar um grande abraço para todos os irmãos e as irmãs que estão inscritos no meu canal Juarez C. Vital. Que o Altíssimo Yahweh possa iluminar vocês
e guiar cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, às águas tranquilas. Vai com calma, vai com paciência, o Altíssimo está conosco e vai nos ajudar e nós vamos vencer toda a batalha. Que assim seja.